Bem, então, vamos ver se vocês concordam, o que vocês acham, quem tiver alguma contribuição também. Espero que eu tenha selecionado alguns temas, assim, alguns tópicos para a gente conversar, tá bom? Seja depois, mais uma vez, eu né, sinto muito para quem estava acompanhando aqui pelo link no YouTube, mas depois eu vou deixar disponível. É uma peninha mesmo, tinha algumas pessoas aqui, nem sempre a gente sabe, né, porque não é um tema que todo mundo gosta, que a gente sabe que tem alguns assuntos que são mais modinha e tudo mais. Falar de tradução, falar de leitura, falar de literatura nem sempre agrada a todos, né? Mas é isso. Vamos lá. Então, para começar, só para a gente fazer alguma reflexão, não sei se tem algum tradutor, alguém que trabalha com tradução, porque nem sempre quem fala uma língua estrangeira ou que é professor de língua estrangeira trabalha com tradução propriamente dita, né? Não sei se tem algum de vocês, quem está acompanhando, que faz tradução também. Mas eu trabalho também com tradução, trabalho... Eu, na prática, assim, vamos dizer assim, para ganhar dinheiro, para que recebo, faço tradução técnica, né, atualmente. A gente sabe que é o que me pagam para fazer tradução técnica, tradução jurídica, né, eu sou tradutora... Faço tradução juramentada ad hoc, né? Sou nomeada, já que não tem, já que a junta, né? Junta comercial, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, é muito complicado, não sei em outras regiões. A gente fica na espera aí de edital para sair concurso para tradutor juramentado, é muito difícil, né? Teve o último que saiu, teve um espaçamento aí de praticamente 20 anos entre um e outro. Eu já fiz contato com o JUSESC, que é a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, que é quem controla toda essa questão. E é muito... ele simplesmente, tem que esperar. Te prepara, vai esperando. E, por exemplo, eu trabalho não só com italiano, mas trabalho com italiano, com inglês, o francês ali também, não muito, né, nesse par de língua, meu foco mesmo é assim também no Ceará, complicado, né, eles não estão nem aí. É bem essa questão, tradução para a maioria das pessoas é simplesmente botar no Google Tradutor, ou bota num software qualquer e tá traduzindo e deu, né? Mas é exatamente isso por isso que o nome, assim, né, da fala de hoje, o poder da tradução, realmente, eu botei de livros, né? Claro, coloquei de livros porque deixa eu só ajustar aqui, porque tá pegando mais aqui. Acho que tá melhor. Tô aqui de meia, a gente tá bem tranquilo, né? Mas assim, eu botei mesmo a questão do poder da tradução, porque é pra gente realmente pensar um pouquinho a tradução como algo que tem importância, não somente aquela coisa de, vou traduzir, aquela coisa que com certeza tem alguém que trabalha com uma língua que, não, é só um resumo, é só um abstract ali, traduz rapidinho, em 5 minutinhos tu faz. Não, em 5 minutos, nem sempre, né? As coisas não são bem assim. Mas as pessoas veem a gente como uma máquina de traduzir, né? Uma máquina de passar de uma língua para outra. Se eu digo que eu gosto de ler livros, e como é que eu vou dizer eu gosto de ler livros em inglês, ou em francês, ou em italiano, ou em espanhol, que seja? E como se fosse simplesmente passar de uma para outra. E não é bem isso. A gente sabe que tem todo um trabalho, tem todo um estudo por trás. A gente não é máquina, né? Então, se for... Claro, tô dando um simples exemplo, mas não é bem assim. Então, o poder da tradução, mesmo pra gente só fazer uma reflexão, quem é da área já sabe, né, já tá calejado de saber isso, mas é assim, pra gente se valorizar também e fazer com que as pessoas que não são da área, que não trabalham exatamente com tradução, que nunca pensaram a respeito, comecem a ter uma visão um pouco diferente também do que é o nosso trabalho, tá? Em termos de pesquisa, tanto no mestrado, agora no doutorado, eu trabalho com tradução literária, que eu gosto, né? Que é algo que é interessante. Eu trabalho com tradução literária de textos bem antigos, eu vou dizer assim. Agora, por exemplo, no doutorado, eu estou traduzindo século XVI, então 1500 e pouco, no mestrado foi de 1800 e pouco, século XIX, aí a língua, né, que eu traduzo, da qual eu traduzo é o italiano, e não é nem o italiano de hoje, né? Então, tem todo um trabalho, a gente tem que fazer toda uma pesquisa e tudo mais. Eu traduzo para fórum e para coisas assim, cartas rogatórias. Geralmente são as cartas rogatórias que vão para outros países.
quem é tradutor, quem faz e sabe que não é bem assim, vem um português cheio de alcem, lentíssimo, isso, aquela coisa toda, aí a gente passar para um outro idioma, para outra língua também. Não é assim, simplesmente consulta o dicionário e deu, né? Não é somente isso. A gente sabe que tem todo um trabalho por trás. Então, a fala de hoje exatamente é sobre isso, sobre o poder que a tradução possui, né? E eu frisei ali, claro, tradução de livros ao longo da história, porque existe todo um poder, uma influência, assim, dos tradutores e dos materiais traduzidos ao longo de todo esse percurso e ao longo de vários e vários anos, dos séculos, amém, como se diz, né? Então, só para começar, o que é traduzir? Se a gente for pensar no que é traduzir, né? O que é traduzir? Aí eu coloquei aqui uns 2, 3 conceitos que a gente acaba pegando, vamos dizer assim. Eu posso dizer simplesmente que traduzir é transportar de uma língua para outra, não deixa, entre aspas, né? Vamos usar as aspas aqui bastante, não deixa de ser transportar de uma língua para outra. Há quem diga, né? Há vários teóricos, gente, né? Cada um acaba seguindo uma linha. Eu trabalho, por exemplo, pego a linha do Berman, também Umberto Eco, que é o que eu peguei muitos, deixa aqui, né, do Umberto Eco, quase a mesma coisa, eu acho muito show. Quem já acompanhou alguma outra live aqui que eu trouxe também, é a segunda, tá cheia de anotaçãozinha aqui, ele é um fenômeno, assim, né, foi um fenômeno, e ele mesmo diz nesse livro, de quase a mesma coisa, de que ele não se considera um teórico, simplesmente um teórico, porque ele traduziu muito. Então, ele pegou a experiência dele, ele analisa traduções que foram feitas das obras dele para outros idiomas, ele analisa traduções que ele teve a experiência de realizar, e ele também analisa o ponto de vista, ele fala também em relação à parte de teoria, dos teóricos e tudo mais. Então, é um livro muito bom, eu recomendo para ler, independente, né? Independente de se você trabalha com tradução, se você ou não trabalha, não estuda isso, mas é muito, muito bacana, tá? Umberto Eco por si só é uma baita leitura, né? Então, tem essa questão, só para a gente iniciar, o que é traduzir, né? Será transportar de uma língua para outra? É interpretar? Será que é interpretar? Umberto Eco diz que traduzir, interpretar não é traduzir, tá? Isso, anota aí, com certeza vale a pena. Tá? Muito bom mesmo. Ele tem o outro dele, que eu sempre falo, são os dois xodós aqui, é A Busca da Língua Perfeita na Cultura Europeia também do Eco, tá? A Busca da Língua Perfeita, é outro livro que é show de bola, assim, a gente tem que, acho que tem que ler, né? É muito bom, muito importante mesmo, assim, independente, se você estuda, trabalha, mas para fundamentação, para abrir mente, também refletir um pouquinho, porque a gente coloca o tradutor sempre numa posição de rebaixamento. Eu não vejo, desde pegando, vamos dizer assim, filmes, seriados e tudo, não vejo nada do que ser traduzido, dublado, não sei o quê. Poxa, gente, teve um trabalho por trás disso. E, né, se a gente for pegar, claro, o foco aqui hoje é livros, mas só pegando essa questão que a gente escuta muito, né, a certa ali é Alma Hunter. Eu acho que é isso, né? Eu não tô enxergando também de longe, assim, de óculos, mesmo de óculos, mas fica complicado. Então, a gente tem que buscar, né, abrir um pouquinho, eu digo abrir a mente, fica estranho abrir a mente, né? Mas ampliar os horizontes aí, com algumas leituras diferentes e tudo mais. A interpretar, será que traduzir é interpretar? Eu vou dizer, eu concordo com o Eco, eu digo que interpretar não é traduzir. Porque eu posso ler, tá? Eu posso ler e eu posso interpretar. Só que aí eu vou dizer pra você, vamos lá, eu quero que você me traduza pro espanhol, vamos pegar aqui o espanhol, vamos ver aqui, vou ler qualquer uma frase que está aqui no livro, tá? Abri assim do nada. Nem sempre a substituição dá perfeitamente certo.
Então, diante de... Aí ele fala aqui, né? Notai et parei, não consegui encontrar uma septilha igualmente suave, encalhei em um decassílabo que isolado soaria um pouco marcial. Tá dando um exemplo aqui de uma tradução feita, uma análise de tradução. Me traduz isso para o espanhol, para qualquer outra língua. Você vai conseguir dizer ipsis literis, né? O que está escrito, o que ele disse, só pegando a primeira sentença. Nem sempre a substituição dá perfeitamente certo. Você vai conseguir, nos mínimos detalhes, o mesmo número de palavras, a mesma sonoridade, o ritmo, a colocação, os sujeitos, SVO, sujeito, verbo, objeto, tudo isso tudo certinho? Pois é, complicado, né? Então eu posso interpretar, nem sempre a substituição dá perfeitamente certo. Eu poderia ficar uns 5, 10 minutos falando a respeito dessa sentença, a respeito desse pensamento. Mas não necessariamente, porque interpretar não significa exatamente traduzir. Traduzir eu vou passar para outra língua, eu tenho que passar essa ideia, o que ele disse para lá, vamos dizer assim. Gente, estou falando bem a grosso modo, tá? Não sou nenhuma teórica. Só estou falando aqui, trocando algumas ideias. Acho que interpretar faz parte de traduzir, mas não é só isso. Perfeito, é isso mesmo. Interpretar faz parte, porque o tradutor, ele precisa interpretar. Um primeiro momento, logo a primeira que a gente bater o olho, a gente interpreta. Tu tens que entender, óbvio, porque senão a gente não vai conseguir traduzir. Aí depois sim, da interpretação, aí se o tradutor não... Porque aí o problema é esse, meu Deus, às vezes tu pega um texto que é lá, enrolou, culturalmente diferente também da tua realidade, porque tem tudo isso, a questão temporal acaba influenciando muito, né? Eu tô hoje, a gente tá aqui em 2020, se eu pego um texto de 1500, 1600 para traduzir, olha o espaço, olha o tempo que me distancia daquilo que foi escrito, os valores são outros, o vocabulário é um outro, como é que eu vou passar para hoje? Então eu tenho que primeiro interpretar para aí depois sim eu fazer a tradução daquele pensamento, daquela estrutura, daquele texto. Eu não consigo traduzir perfeitamente, principalmente em inglês, tenho sempre que interpretar, E aí vai da escolha também, né, Julie, né? A questão vai de... A gente tem que fazer escolhas. E é o que eu trouxe aqui também, um idioma à parte. A gente tem... Nossa, é muito complicado, mas não é impossível. Porque a gente também não pode pensar que traduzir é difícil, mas não é uma tarefa impossível, não é uma missão impossível, né? A gente precisa, porque de um jeito ou de outro, a gente tem que fazer as escolhas. Então, eu tenho que escolher, eu preciso fazer as escolhas. E às vezes uma escolha vai estar, né? Uma escolha vai, tipo assim, vai ser em detrimento de outra, e agora? O que eu vou prezar? Eu vou prezar mais por isso, por aquilo. Às vezes um escritor, ele tem toda uma estrutura sintática, né, para escrever, de se expressar. E eu consigo fazer isso, por exemplo, no português. De repente um autor do inglês, ele consegue aquela sonoridade toda, consegue trazer, a gente consegue traduzir para o português tudo aquilo, todo aquele jogo de palavras e de sons e tudo mais? Nem sempre, né? Tipo ler, tem sempre que colocar em perspectiva quem fala, quando fala, a quem fala. É isso mesmo, né? É isso mesmo, gostei. É tipo ler, né? Tem sempre que colocar em perspectiva quem fala, quando fala e a quem fala. E a gente tem que levar em consideração tudo isso mesmo, tá? A gente precisa levar em consideração todas essas questões, de verdade. Então, interpretar não é traduzir, mas faz parte do processo de traduzir. Porque para eu poder transportar, eu vou usar aqui o verbo transportar, de uma língua para outra, eu preciso interpretar. Eu preciso fazer essa interpretação realmente. E Umberto Eco, nesse livro aqui, ele diz, é quase a mesma coisa, subtítulo Experiências de Tradução, que realmente são as experiências de tradução, tá? Que ele diz que dizer a mesma coisa em outra língua, será que a gente consegue dizer a mesma coisa em outra língua? Ele defende que a gente não consegue dizer a mesma coisa. A gente consegue dizer quase a mesma coisa. Eu penso nisso com pronomes. Tem um livro, não vou recordar o nome agora,
que tenta esconder até o fim o gênero da personagem principal e o idioma original do livro permite isso. Que massa! Sim, deixa eu ver aqui se... Eu não vou encontrar agora, mas o Eco ele traz... Eu tô baseando hoje a minha fala no Eco e também no Delille, Jean Delille e Judith Wordsworth, tá bom? Daqui a pouco eu já vou trazer algumas questões. É do livro... Ai, deu um branco agora no nome do livro, gente. Deixa eu pegar aqui. Los Tradutores en la Historia. Translators in History. Through History. Do Delille da Wordsworth, certo? Nas traduções, porém, não tinha como usar um pronome neutro. Isso, a questão dos pronomes de tratamento, nossa, são um problemaço quando a gente traduz. Porque se a gente for pegar, né, dependendo da língua, geralmente as línguas neolatinas têm bastante disso, que era a questão, um pronome de respeito, pronome de tratamento, tudo isso. Então, e às vezes vai para um idioma que é seco, vamos dizer assim, um idioma, entre aspas, seco, né, tu não tem toda aquela... Tu não consegue falar o mesmo, então tu tem que fazer opção. Então tu vai fazer os cortes. E que a gente diz isso, e que o Eco também trata, né? É a negociação. Então ele diz que é a negociação, então a gente negocia. O traduzir é um ato de negociar, a gente está sempre negociando. E realmente a gente tem que negociar os termos, né? O exemplo clássico do It's Raining Cats and Dogs, né? Está chovendo gatos e cachorros? Não, né? Eu vou dizer, aí não... E vou abrir um parênteses, que aí tá aqui também, depois quem for ler o livro aqui do Eco, ele vai encontrar, inclusive, esse comentário, e eu sou totalmente favorável, sou de acordo, assim, eu concordo com ele, assina embaixo, tá? É um ato de negociação, é isso mesmo, mas é um ato de negociação, a gente tem que negociar, né, a gente vive negociando, então traduzir também, e que assim, por exemplo, exatamente dessa mesma frase, It's Raining Cats and Dogs, esse It's Raining Cats and Dogs, ele diz... A gente sabe, se fosse traduzir, aí ele traz o italiano, claro que é a língua materna dele, né? Ele fala, se ele tá chovendo torrencialmente, algo do tipo. Mas se tu estás se a pessoa que fala isso, ela tá num determinado contexto que realmente, tipo, uma coisa assim de ciência e tal, e que é possível chover, que uma pessoa fissurada por gato e cachorro, ou tem um contexto, vive num planeta em que isso aconteça. Né? Então, será que eu não poderia traduzir que está chovendo gato e cachorro? Né? Então, vai depender tudo de um contexto. Né? Tudo vai depender de um contexto mesmo, de um contexto sócio-histórico, tudo isso. Tá? Então, claro que no normal, o It's Raining Cats and Dogs, está chovendo gato e cachorro, a gente diz que não é, né? Óbvio, né? Mas... Aí eu tenho que levar em consideração N contextos, que pode ser que que seja interessante eu traduzir que está chovendo, né? Está chovendo gato e cachorro, está chovendo aos cântaros, né? Mas, enfim, eu tenho que ver realmente, tenho que fazer essa análise. O tradutor, ele não pode simplesmente verter. Eu não posso ir no Google Tradutor, eu tô falando Google Tradutor porque é super na moda, né? Então eu vou lá e boto, pã, é isso e deu. Não, eu tenho que fazer toda uma análise social, toda uma análise de contexto, eu tenho que fazer uma análise temporal, quando que foi falado, exatamente isso, para quem que foi falado, se foi falado para fulano, se foi falado para Beltrano, qual é o nível, eu digo nível social, toda essa... Nossa, tem muita coisa que tá em jogo, gente, muita coisa em negociação numa tradução, tá? Muita mesmo. Então vamos lá, tem mais coisa pra falar aqui. Daqui a pouco acaba o meu tempo, aí eu reinicio, tá, gente? Só dando recado, porque às vezes quando eu vejo já tá faltando uns 20 segundos, aí eu retomo. Então, pegando aqui a fala de que traduzir, eu posso, é dizer quase a mesma coisa numa outra língua, tá? Parafraseando aqui, pegando o pensamento do Eco, eu vou agora perguntar. Você acha que o tradutor, ele tem culpa, às vezes, por uma tradução que de repente você não concorda? Eu vou pegar um clássico aqui da Agatha Christie, que até vou conferir o nome aqui em inglês, que agora eu fiquei na dúvida. And then there were, and there was, and then there was no one. Você sabe qual é? And then there was no one. And then there was no one. Já falei, né? Da Agatha Christie. Eu fiz o contrário, que não era pra falar. Mas tudo bem. Então, and then there was no one. Então,
não havia mais ninguém. Não havia nenhum. Lembra que there were, né? Eu não lembro aqui, gente. And then there were no one. Or there was no one. There were no one mesmo, gente, tá? O título original and then there were no one. There were no one mesmo. O título original aqui da Agatha Christie. And then there were no one. Então, a gente fica nessas coisas assim, né? And then there were no one. Em português, é o caso dos 10 negrinhos. Conhecidíssimo, né? Você tem uma obra publicada, Julie? Ah, obrigada. Eu tenho, sim. Eu tenho 2 livros por enquanto, eu gosto muito de história. Já vou voltar na Agatha Christie, gente, só para fazer um parênteses antes que fuja lá e eu não anoto. Eu tenho o livro Origine, que não tá aqui comigo. Ah, tá aqui. Alice Miotello, que é da minha terra. Estudante ali da UFSC que também sabe, mas é sobre imigração italiana. O Recortes da Imigração Italiana no Sul Catarinense, o livro é Origine. E tem um outro, que também é parceria, eu sou organizadora, tá? E tem o outro o 3x5, este não é um livro de matemática. Depois eu encontro aqui e mostro. Aí sobre contos e crônicas. Mas tem na gaveta, tá engavetado aí, mais alguma coisa. Até fim do ano sai, tô trabalhando numa tradução e até o final do ano vão sair traduções, mais 2 traduções, eu acho, aí depende da editora, de outras editoras, porque eu tô com a editora, tem a editora Mundo Neolatino, nova, aí a gente tá buscando, né, fazer algumas, tá, a gente tá montando o catálogo, até o final do ano algumas obras aí vão sair, mas, assim, tem muitas traduções aí que a gente tá trabalhando para nos próximos meses aí a gente colocar, tá bom? É isso aí. E o que eu ia dizer do caso dos 10 negrinhos? A história é excelente, né? Não vou, a Agatha Christie aqui, eu não vou colocar em xeque, né? Obviamente, a autora. Mas o nome, And Then There Were No One, no original, né, em inglês, em português foi traduzido o caso dos 10 negrinhos. Também não vou julgar a tradução que foi feita, porque ficou conhecido, foi super aceito, né? Foi super aceito e tudo mais. Mas eis que saiu, deixa eu ver por que editora, tá? Por qual editora? E não sobrou, até o Google, ele sabe até o nosso pensamento, né, gente? Ele sabe tudo aqui. E não sobrou nenhum, tá? E não sobrou nenhum, deixa eu só ver por qual editora. Vamos lá. Tô pesquisando aqui agora. E não sobrou nenhum, é pela Globo Livros. Aqui deve ter outra editora também, algumas outras editoras, tem em Kindle, tem em capa comum e tal. Uma edição de 2014. Eu particularmente gostei mais do E Não Sobrou Nenhum do que o caso dos 10 negrinhos. Mas isso foi uma opção, tá? Foi opção do tradutor ou da tradutora, tá? Do And Then There Were No One. Eu particularmente... eu sou um pouquinho tradicional, eu acho, para essas coisas assim, tá? Para questão de tradução, não que eu vou fazer uma tradução ao pé da letra, não é isso. Mas eu acho que em termos de sonoridade, E Não Sobrou Nenhum, ele me deixa pensando mais, né? Em espanhol também traduziram para 10 negritos. Pois é, né? É louco. Foi uma mudança totalmente drástica aí no título. Eu particularmente preferi E Não Sobrou Nenhum. Eu achei emblemático, achei legal, assim, que faz a gente pensar, né? É igual no do título em inglês, claro, para quem fala, aí tem que, tu tem que captar o idioma, tu tem que captar a língua, captar, né? And then there were no one. Olha a sonoridade, and then there were no one. Faz umas ondinhas, não faz assim? And then there were no one. Agora, o caso dos 10 negrinhos. Tá dito. Falou no título. Não sei. Eu optaria, se fosse editora, eu botaria, né? E não sobrou nenhum. E não sobrou nenhum. Não sobrou nenhum do quê? Porque não falou, o título não entregou o jogo. E isso que mostra, né? Aí vai, claro, vai do tradutor, vai de toda uma linha editorial que a gente sabe que hoje em dia tem, o mercado fala isso, pede isso e tudo mais, né? Mas é só pra gente ver como é que acontece o jogo da tradução, tá? E isso tô falando agora, né, de tempos modernos. Claro, a Agatha Christie agora foi, eu não sei que ano, faz poucos anos, ela foi
tá no domínio público. Então, o que saiu e vai continuar saindo publicações, edições das histórias dos livros dela, assim, vai ser surreal, tá? Então, vou seguir aqui só pra gente indo mais um pouquinho além. Como interpretar não é traduzir. Deixa eu pegar aqui que eu anotei na página 275, olha só, aqui do nosso amigo Eco, Umberto Eco. O termo translatio, tá? Translatio, que vem de um sentido de mudança, mas também de transporte. Então, translatio, que a gente fala, né, do transladar, né? Fazer o traslado. Traducere, também, aí a gente vai pegar do latim, vai fazendo toda uma análise, um estudo etimológico. Traducere, que significava também conduzir além. Olha só, conduzir não é só conduzir, é conduzir além, tá? O que é o conduzir além? É transportar. Já parou para pensar na etimologia, na palavra transportar? Eu vou falar uma coisa para você, não sei se todo mundo que tá, né, quem tá acompanhando, portar. Eu porto um lenço, eu porto óculos, a gente não tem esse hábito muito, né, de falar portar. Mas, por exemplo, se pegar no italiano, ou pego até mesmo no francês, as línguas neolatinas variantes ali do o portar, né, que é carregar. Então, remete a um casaco policial. O caso do XXX, que remete a um caso policial, tem um apelo comercial da época do Notícias Populares. Ah, legal, Suzane, isso mesmo, tem todo um contexto, né? Tem todo um contexto. Exato, porque realmente é um caso policial, né? Tem um porquê. É por isso que eu digo, não vou julgar, mas eu particularmente eu preferiria, né? Eu não sobrou nenhum, mas não sei, é uma escolha. Aí a gente entra nessa questão de escolha e aí a gente vai, eu vou preferir um, o outro vai preferir outro e é complicado, né? Questão de gosto, assim, mas tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Sempre tem um motivo, não é à toa, né? Sempre tem. Como a Alice trouxe, que em espanhol também, né? O Los Diez Negritos. Então, é a mesma escolha. Com certeza, o tradutor ou a tradutora do espanhol, né? E do português eles trabalharam na mesma linha de pensamento. E é como os estudos da tradução são algo novo, é uma área, né? É uma área nova essa dos estudos da tradução, realmente, que a gente vê um crescimento nos últimos anos e tem pouco assunto, tem poucas teorias, não são todas as universidades que têm, são poucos. Então, a questão da reflexão a respeito do ato de traduzir acaba também sendo algo que vem sendo debatido, reflexionado, vou fazer um assim, né? Nos últimos anos, né? Então, e tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, realmente, né? E retrata uma coisa, o caso, fica uma coisa realmente, né, algo realmente bem comercial, mais apelativo mesmo, e é isso. O motivo é esse, sempre tem um motivo. E quando se trata de editora, sempre tem o motivo comercial, sempre vai estar ali. E é que o perfil hoje do leitor também tem mudado, né? A gente tem muito um leitor colecionista, né? Um colecionista, colecionador, então tem tudo isso. Nossa, tem muita coisa por trás. Rende um outro dia, isso, só de conversa, de debate a respeito disso, né? De opção, de escolha editorial e tudo mais. É muito interessante. Nossa, realmente. Mas aí, voltando, né, nessa questão ali do transportar e o traducere, que é o conduzir além, a gente parar o transportar é levar para além, porque que vai além, né? Então, é isso. Aí tinha essa linha, né, o translatio, né, de fazer, de ir além, de conduzir, de ir para depois, para onde? Eu vou para o além, qual é esse além, né? Aí que tem que ver, mas é muito interessante, gente. Estudos etimológicos é uma coisa assim, tradutor gosta, né? Gosta. Faz sentido terem mudado, com certeza, e tem toda uma questão também de nome, né? Hoje em dia, no caso dos 10 negrinhos, a gente tem toda uma questão de cultural hoje, os valores, os conceitos são outros, né? E tudo mais. Na minha opinião, foi super acertada a mudança, né? Porque eu não sou ninguém, como se diz, né? Mas assim, é a minha opinião, né? E eu realmente, assim, acho que realmente foi acertada essa alteração. Eu gostei mais. Aí eu não sei se é porque a gente já tem aquela questão, né? Eu digo assim, cultural, que a gente já acaba fazendo uma análise. Por que usaram aquele nome e não isso? E quando a gente se depara com o nome, vamos dizer assim, o nome original, puxa, mas por que fizeram isso?
né? Tem alguns que a gente se pergunta, mas por quê? Aí o porquê, às vezes, está bem por detrás de todo o mercado editorial, né? E só para a gente entender essa origem, né, da expressão, do nome, né, tradução, translatio, na Idade Média se falava em translatio imperii, ou seja, era um transporte, a passagem da autoridade imperial de Roma para o mundo germânico. Olha só que loucura, gente. A história tá toda influenciando aí nos nomes, nas palavras, nos usos, né? Tudo. No século XV, tradurre, no italiano é tradurre, ele suplantou o translatare. Então, no século XV que, por exemplo, na língua italiana, né? Que é a língua italiana, filhinha aí do latim, né? Uma das filhas mais velhas do latim, então do translatare, que veio translate do inglês, que ficou no inglês, ficou translate, né? O translatare no italiano eles mudaram do translatare para tradurre, tá? E chegando até nós com o sentido, então, de versão de uma língua para outra. Se a gente for consultar o dicionário, vai estar mais ou menos nessa linha, ok? Eu falei já aqui em relação aos teóricos da tradução versus tradutores, porque nem todo teórico da tradução é tradutor, e assim como nem todo tradutor é um teórico da tradução, existe diferença, tá? Realmente, tem gente que só pesquisa, não necessariamente eu posso fazer, para ser uma análise, para fazer uma análise literária, para fazer uma análise de poesia, para fazer uma análise literária qualquer, eu preciso ser um escritor, ser um autor. Não. Tem gente que é melhor analista do que propriamente um escritor e vice-versa. E tem gente que consegue fazer os dois de um modo excelente, com excelência, assim como fez Umberto Eco, né? Assim como muitos outros também. Bem, já falei aqui, né? Eu tô trazendo algumas ideias. Eu tenho mais experiência, como eu falei, eu traduzo mais, assim, eu digo, ganho dinheiro, né, com textos jurídicos, tradução juramentada ad hoc enfim, coisas, entre aspas, normais, assim, né, mas eu traduzo os textos históricos e filosóficos, eu digo assim, textos históricos, basicamente, tá? Aí, quem sabe, ainda por enquanto não, eu digo assim, não rende, né? Que a gente sabe que é muito complicado viver disso, mas é um mercado, tá? E tenho ali alguns textos, então quem sabe daqui a alguns anos tenham, né, alguma obra aí que caia no gosto popular também, traduzida. Só pra gente ter ideia da questão do poder da tradução dos livros, vai sair, eu fiz a tradução de uma filósofa italiana, agora nesse mês vai sair, a minha professora, a convite da minha professora orientadora, numa obra que vai falar sobre, tem uma linha, né, tradutoras mulheres, e eu fiz a tradução de uma filósofa italiana, ela traduziu Descartes, né, René Descartes do francês, utilizando também em latim, mas traduziu, ela levou o Descartes para a Itália, tá? A obra dele, né, sobre filosofia, estudos filosóficos, princípios filosóficos, e ela utilizou no prefácio, que aí eu traduzi foi esse prefácio, não, né, eu traduzi o prefácio que ela fez sobre a obra que ela traduziu para o italiano. E ela mesma fala da questão, olha só, a voz do tradutor, que é uma coisa que a gente fala muito, porque o tradutor é apagado. A gente, até nas referências bibliográficas ali dos TCCs, dos artigos, teses, dissertações, a não ser no curso de estudos da tradução, mas nos demais os tradutores não aparecem nos livros. Tá aqui, esse livro aqui, do Umberto Eco. Eu não li diretamente Umberto Eco aqui, porque essa aqui é o livro em português. Quem fez a tradução para o português foi a Eliana Guiar. Então, eu li a tradução do Umberto Eco, da Eliana Guiar, ela que verteu, então, para o português, pegou a obra do Eco e trouxe para o português. Eu poderia ter lido em italiano, sim, mas aí tem uma questão, a gente tem que ver o que está disponível para a gente também aqui, né? Tem que ver o que está disponível. E
E enfim, e a gente tem que confiar também no trabalho, porque hoje em dia o mercado editorial ele está bastante exigente, então existe muita concorrência também em relação a isso. Então eu não li diretamente esse livro, o Umberto Eco, mas eu li a tradução da Eliana Guiar, que ela muito bem fez sobre o Eco, porque para fazer uma tradução de um livro eu preciso conhecer o escritor, preciso conhecer pessoalmente, seria ótimo, mas nem sempre é possível. A gente sempre diz, seria ótimo, mas nem sempre é possível. Então, eu vou pesquisar a respeito da vida dele, eu vou fazer uma biografia, alguma coisa. Mas então, até agora eu comecei a falar uma coisa e me perdi agora no raciocínio. Tava falando da tradutora do Descartes para o italiano, que eu traduzi esse prefácio. E ela fala no prefácio sobre a voz do tradutor e a importância. Então, para a época, ela usou o quê? Para mostrar a mulher como fundamental na sociedade e com capacidade de pensar, de raciocinar tanto quanto o homem. Porque, disse ela, um dos motivos pelos quais ela traduziu René Descartes para o italiano foi exatamente esse, de que ele, né, o próprio René, que em italiano é Renato, né, ele defendia, ele dizia que a mulher, não, por que a mulher não pode? Por que a mulher não pode estudar? Por que a mulher não pode trabalhar? Por que a mulher não pode participar dos grupos literários e tudo mais? Pode sim, né? Tem total capacidade, não é só porque é do sexo feminino, então tem total capacidade, é normal, então por que não? E ela diz, então ela usou o prefácio para dizer assim, que as mulheres são tão importantes quanto, e fez um elenco, trouxe várias mulheres que influenciaram, desde Suécia e tudo, Europa e tudo, assim, ó, uma loucura. Citou vários nomes. Então, logo mais vai estar ali para você, vai estar disponível também, não somente dessa filósofa italiana, mas de outras tradutoras, outras mulheres, filósofas, literatas e tudo mais, certo? Que defendiam, né? E sabe de uma coisa? Olha só, o poder da tradução de livros tão grande ao longo da história, que um dos fatores, uma das áreas em que as mulheres começaram a colocar a voz foi exatamente por meio da tradução. Porque a mulher não podia escrever livro. As editoras, né, as prensas, enfim, as gráficas, onde as editoras não publicavam livros escritos por mulheres. Então, o que acontecia? As mulheres escreviam, elas traduziam. Porque tem uma coisa, as mulheres ficavam em casa, limpando a casa, né, cuidando dos filhos, estudando, falando línguas, idiomas, estudando línguas estrangeiras, muito melhor que os homens. E eu não tô falando, porque é na carta, não. Tá registrado, gente. Então, o que acontecia? As mulheres começavam a ter voz e vez por meio das traduções. Elas começavam a aparecer por meio das traduções. Elas traduziam para conseguir ter voz e vez. Olha só que interessante. Isso fica apagado ao longo da nossa história, né? Mas é isso que acontecia. Então a gente não pode esquecer disso e tem que valorizar mesmo, tá? E a gente não sabe. Então isso vai começando a aparecer, isso que eu tô falando foi de 1600 e pouco, é século 17. Olha só quanto tempo pra gente começar a tomar consciência, tá? de uma situação dessas. A gente tá em 2020. E aí? Né? Como que isso fica apagado, fica assim? Aí tem os interesses, eu sempre digo, tem os interesses, tem as ideologias, política, fatores econômicos, N tipo de coisas, os interesses, né? Quem era interessante? Era interessante para quem? Fazer chegar essa informação, por exemplo. Para quem era interessante? Dependendo para quem era interessante, não era interessante traduzir, né? Aí que tá. Não era interessante levar adiante, continuar, dar sequência a a determinada obra, a determinado escritor, a determinado tradutor. Então, olha como é importante. Então, a tradução, ela serviu para as mulheres, né, para as escritoras, para as tradutoras, para a mulher também se posicionar na sociedade. Por quê? Porque elas tinham capacidade, a mulher tinha capacidade, digamos assim, intelectual em relação às línguas, ao estudo das línguas, porque se dedicavam mais, porque o homem trabalhava, né? Então, e as mulheres estudavam, isso é histórico, e conseguiam, então elas tinham essa capacidade de traduzir grandes obras na sociedade.
E a Itália foi um dos países que mais valorizou a mulher em relação a isso. Só pra gente tá ligado nesse sentido, tá? Nesse fator. Bem, e agora, né, voltando sobre a reflexão em relação ao que seja, né, traduzir, que eu falei lá que como traduzir é um ato de negociação e também é um ato de renúncia. Quando a gente traduz, a gente renuncia a algo. Olá, Jana. A gente renuncia a algo quando a gente traduz. Por quê? A gente consegue colocar todas as ideias, a gente consegue. É muito complicado. Tenta traduzir. Tenta traduzir. Não somente vai lá, fala uma outra língua, pega um livro, um parágrafo que seja e tenta. Tenta traduzir. Vê se você consegue. Faz esse exercício. Depois aqui dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, tenta fazer isso. Pra ver se não, a Carla não é que nada, é bobiça, né? É fácil. Tenta fazer isso. Porque não é fácil, gente, não é brincadeira. Claro, vai ter partes assim que vai ser beleza, vai ser ótimo, vai fluir. Vai ter uma fluência, nossa, o texto. Aí de repente vai ter uma palavrinha, um pronome danado que apareceu lá no meio. Assim, mas o que esse pronome estava fazendo aqui? Ou uma palavra lá do tempo do EPA, que a gente não sabe o que quer dizer aquilo, um contexto totalmente fora da nossa realidade contemporânea, né? E aí, meu Deus, e aí? Lá vamos procurar em livro antigo. Ainda bem que hoje tem internet, né? Tem muita enciclopédia online aí, tem muito material que a gente busca, mas às vezes, ó, dependendo do que tu traduz, tu tem que buscar em materiais ou perguntar para alguém que é da área, e assim, ó, existe isso, tal, aquilo, como é que é? Né? Eu tô traduzindo, eu traduzo pro meu doutorado, né, pro programa de doutorado, a minha tese. Eu traduzo um italiano que foi parar lá nas Índias. Ele escreveu cartas, eu traduzo cartas. Esse cara que ficou esquecido, ele é de 1500 e pouco, ele fala do Brasil. Então eu tô traduzindo os pontos em que ele fala do Brasil, em 1500. Brasil recém-descoberto, vamos dizer assim, recém-aparecido para o mundo. O novo mundo estava surgindo. E esse cara estava lá nas Índias falando, ela falava do Brasil, mas falava da Espanha, de Portugal, porque ele trabalhava, né? Ele era um mercador, mas porque na época, né, de Firenze, um florentino que girava o mundo, sempre a cantar, não, né? Mas enfim. E aí ficou esquecido também. O cara não é traduzido, não tem nada no Brasil. Então você vai conhecer lá, quem sabe, daqui a um tempo. É um tesouro, exatamente. Foi assim, totalmente, foi um baita achado. Agradeço, assim, por ter esbarrado nele. E logo mais vocês vão conhecer. E vale muito a pena, tá, gente? Vale muito a pena, assim. Porque aí tem alguns termos, tem muito termos de marinharia. Porque como tava no mar, né? Tem muito termos de marinharia. Eu não conheço. E aí, eu tenho que buscar, tenho que... Tá aqui, que é isso? Aquela coisa de léguas e pés e não sei das quantas lá. Não entendo nada daquilo. Mas eu tive que buscar. E tenho que buscar, porque ainda tá em elaboração, ainda tá em execução, certo? Tá em execução ainda. Então, é complicado. Então, não é simplesmente eu passar, vou lá, como eu falei, jogo num software de tradução e vai. Não, não é a tradução de um abstract, de um resumo, de uma tese, de um TCC, de um artigo. Não é isso. Tá? Vai muito além. Então, traduzir livros eu tenho que ver. E se o tradutor ele é danado, ele coloca a ideia dele ali, e aquela ideia, às vezes, se ninguém vai, ele tem esse poder, tem essa capacidade também. Então, a gente... Nossa, tem muita coisa. E agora, aproveitando essa questão de capacidade do tradutor e tudo mais, só pra gente ver, vai dar mais uns 2-3 minutinhos e já vai encerrar o primeiro. Eu vou fazer em 2 blocos, tá? Eu vou encerrar em seguida aqui porque o Instagram vai pedir pra eu encerrar, porque dá 1 hora certinho. Só pra fechar essa primeira parte, que aí depois nós vamos falar, eu vou trazer umas questões, alguns pontos históricos, assim, algumas questões históricas muito importantes e relacionando a Inglaterra, a França e a Alemanha, tá? Trazendo essa questão do poder realmente que a tradução possui. Só para fechar essa primeira parte, o tradutor ele é danado e ele tem que tomar cuidado também com uma coisa que o Antoine Berman ele traz, que é o quê? São as tendências deformadoras da tradução que ele traz. Essas tendências deformadoras é quando o tradutor tenta, por exemplo, ajeitar, deixar o texto bonitinho do original, né? E aí? Não. Aí, claro, existe muito debate, gente. Existe muito debate. Pode ter, de repente, alguém que tá acompanhando
que também é da área, diz, não concordo, não acho que é assim, mas eu estou colocando apenas colocando situações, tá bom? Que ele pode, a gente tem que tomar cuidado também para não deixar o texto, entre aspas, fácil demais para o leitor da língua de chegada, tá? Pensando que o leitor ele não vai entender aí um determinado termo, de repente eu posso bota uma nota de rodapé, em vez de já entregar o jogo, entregar o ouro todo, tá? Toma cuidado, porque a gente às vezes vai subjugar o leitor da língua de chegada, da língua traduzida, pensando que ele não vai entender. Então eu falei da questão das tendências deformadoras, né, da tradução, que é um teórico, né, francês, Antoine Berman, que ele fala a respeito disso, tá? Dessas tendências deformadoras, é uma linha que eu sigo na hora de traduzir. Outra questão que a gente deve se atentar também, que às vezes, tudo isso, gente, é tudo questão de escolhas. A tradução é escolher. Eu escolho isso ou aquilo. Há tradutores que optam por uma tradução, a gente diz, domesticadora. E há os que prezam pela tradução estrangeirizante. O que seria isso? Tem a domesticadora e a estrangeirizante. Talvez sejam termos que você não conheça ou fica pensando, meu Deus, mas o que é isso? Né? Então, a tradução domesticadora é aquela que, como a gente diz o termo mesmo, domesticar. Eu peguei um texto da língua, vamos supor do inglês, quero passar para o português, eu vou domesticar a língua. Ou seja, eu vou fazer gato e sapato com ela, com inglês, eu vou fazer, entre aspas, o que eu quiser, mas eu vou pensar no meu público de chegada, no meu leitor de português. Então, eu vou fazer algumas alterações na língua que eu julgar necessárias. Aí, aquela lá do It's Raining Cats and Dogs, eu vou dizer que está chovendo muito, ou está chovendo a cântaros, está chovendo torrencialmente, está chovendo demais, está dando uma chuvarada, né? Só um simples exemplo, gente, tá? Tô dando só um exemplo bem pequenininho. Ou, se eu opto por uma tradução estrangeirizante, eu poderia talvez deixar It's Raining Cats and Dogs porque eu achei legal, não sei qual o motivo, tá? E coloco uma nota de rodapé. Claro que eu não botaria uma nota de rodapé para esse It's Raining Cats and Dogs, porque é uma expressão até conhecida, se a gente for ver, né? Para quem fala inglês. Mas é um modo de eu estar deixando ou uma tradução mais estrangeirizada, no sentido de um contato com o outro texto, tá? E tudo isso é forma de poder também. Então, eu tô fazendo o que com o idioma? Eu tô, entre aspas, respeitando, porque o tradutor respeita, mas tem que tomar cuidado com respeito excessivo também, né? Não é deixar tudo estranho também, fazer com que a pessoa, com que o leitor da língua de chegada não entenda nada do texto. Ele tem que entender. Não adianta deixar tudo uma coisa rebuscada, uma linguagem assim que não vai ser entendível, vamos dizer assim, né? Não vai dar para entender. Então, tem que pensar em tudo isso, tá? E aí, eu vou falar agora do poder da tradução propriamente dito, tá? O poder propriamente dito. Você já parou para pensar, né? O traduzir, o traduzir ao longo da história, por isso que é o poder da tradução de livros ao longo da história, como que aconteceu, né? E por que determinadas obras foram traduzidas e outras não? Então, eu tenho aqui no livro do Delille da Wordsworth, eles trazem isso, alguns pontos importantes. Olha só, eu tô fazendo uma tradução aqui, só uma interpretação, tá, gente? Dos trechos aqui do livro. O livro eu não tenho, eu peguei aqui, é digitalizado, tá? Eu tenho aqui, é o e-book. A tradução não aparece nunca como um fenômeno isolado, tá? Senão, né, a não ser que ela faça parte de um projeto nacionalista, né? Ela faz parte de um projeto, ela pode fazer parte de um projeto nacionalista, ideológico, religioso, que possui, né, o apoio de soberanos, de uma determinada casta aristocrática ou de instituições locais. Quando os tradutores podem contar com mecenas influentes e um contexto histórico favorável, eles dispõem das ferramentas necessárias para se fazer reconhecer, né, para reconhecer a legitimidade do trabalho e deixar
né, fazer com que a sua língua e a cultura do país sejam, então, estejam em evidência. E isso é muito importante. Um dos países que fez isso muito bem foi a Inglaterra, né? A Inglaterra teve uma grande... Ela fez uso, digamos assim, dos tradutores para criar uma identidade nacional muito forte, né? Traduzindo grandes nomes para o inglês de Londres, né? Então, foi uma forma de dominação, de deixar o francês de lado. Então, uma das rivalidades, essa rivalidade entre inglês e francês, vamos dizer assim, né, bem a grosso modo, também é por isso, né? Porque era a França, era o francês, e depois o inglês foi crescendo, foi chegando com tudo, foi indo por meio da tradução, não somente, claro, existe toda uma questão, né, econômica, toda uma questão de domínio aí, de dominação, mas uma das formas de dominação também foi por meio da língua, tá? E como que aconteceu isso? Por meio, então, da tradução de obras diversas de outros países, tá? Do centro europeu aí, Itália, França, esses países efervescentes culturalmente aí, e jogaram aí, vamos passar para o inglês. Teve a coroa aí, bancou, foi bancando, e aí, graças a esse mecenato, vamos dizer assim, então conseguiu, né? O inglês foi ficando e foi crescendo enquanto idioma enfim, ficou até hoje, né? Até hoje, se a gente for ver. Depois ainda mais com a imprensa, né? Ainda mais, que aí as publicações foram assim, em larga escala, foram acontecendo para o inglês. Então, foi por meio da tradução, porque não que se produzisse no inglês, não que os ingleses escrevessem ou não escrevessem, não isso, mas é que a tradução pro idioma o inglês de Londres, o inglês londrino, foi o que contribuiu então para essa criação dessa identidade, uma língua nacional muito forte, tá? Então, tem uma grande contribuição, olha só, o poder que a tradução possui e ela teve ao longo de toda a história, sempre, tá? Sempre, sempre. E teve um rei na Inglaterra, o rei Alfredo, que ele foi o cara para essa que contribuiu, foi ele que, é isso aí. Olha só, ainda no livro do Delille da Wordsworth, a tradução promovida e praticada por um soberano, né, do tamanho do Alfredo, digamos assim, do poder, eu esqueci agora a palavra, assim, mas do porte dele, do naipe dele, né, tornou possível, fosse possível que a língua inglesa sobrevivesse, que nascesse um sentimento nacionalista e no seio da população e que se erguessem as bases, né, da prosa inglesa, olha só. Então, o rei Alfredo foi ele era vamos dizer assim, era um cara muito culto, gostava de ler, gostava de escrever, ele traduzia também, e ele é conhecido pelo Book of Laws, or Doms, né, onde ele pegou as leis de Moisés com os preceitos cristãos e os antigos costumes germânicos, tá? E escreveu, e também a Crônica Saxônica, então são obras conhecidas do rei Alfredo o Grande. Então ele, segundo a descrição a respeito do rei Alfredo, ele era insaciável, ele tinha uma insaciável sede de conhecimento e um agudo senso de política. Então, um carinha que dá para pesquisar aí, hein? E então ele ele financiou, começou a bancar aí, vamos traduzir, gente, vamos colocar o nosso inglês aí, o inglês de Londres, tá? Sempre essa, hein? O inglês de Londres, sempre tem uma língua que predomina. Então, para chegar lá. Então, foi o rei Alfredo, para o inglês ter o domínio que tem até hoje, o rei Alfredo foi o que começou a contribuir, tá? Começou a contribuir. Teve também o Chaucer, tá bom? Um dos maiores poetas ingleses, também considerado um dos pais da língua inglesa, e William Caxton, enfim, foram esses três que contribuíram enormemente para que a língua inglesa fosse o que ainda é, né? O inglês de Londres, sempre deixando bem claro isso, certo? E aí, tem uma curiosidade que por meio da tradução,
Olha só. Claro, aí aqui assim, é a questão do inglês. Porque teve um grande financiamento também para a educação da população, para que as pessoas pudessem ler, porque não adianta só escrever ou traduzir, alguém tem que ler, né? Então a língua, realmente a língua inglesa de Londres, ela ficava, concorda, Antônia? Né? Ela ficava entre grande parte da população. Então a língua, ela, né, grande parte da população. Então por isso, então tem todo um projeto, teve um grande projeto, né, de cultural, educativo para a população, não somente para alguns. Tá? Claro que os mais abastados eram os primeiros que recebiam essas vantagens, né, e tinham acesso, mas a população como um todo também, grande parte da população recebia, tá? Exato, impulsionaram, então deram a todo um aparato, ó, vamos fazer isso, vamos lá. E por quê? Eles viam que a questão do poder não era somente 2, 3 que tinham que ter o poder, era todo mundo se sentir poderoso, né? Porque a questão do poder é tu se sentir poderoso, que às vezes tu não tem poder, né? Mas tu se sentindo poderoso, tu fica imbuído daquele poder, que pode ser um pseudo-poder que seja, mas tu tens a sensação de poder. Então, tá aí. E a educação realmente sempre cai no mesmo, né, gente? A gente dá volta, mas a educação que... e não adianta, tá aí. Então, hoje em dia é difícil, inclusive, a gente tirar o inglês como essa língua, esqueci agora o termo aí, mas essa língua, digamos, essa língua oficial das relações, né, das relações internacionais, enfim, língua franca. Como língua franca, tirar o nome aí, esse poder do inglês de língua franca, porque, claro, a gente tem junto a isso, além de toda essa história por trás aí, a gente tem grandes potências, né, grandes potências no mundo todo aí que tem o inglês como língua oficial, né? Pega Estados Unidos, pega Inglaterra, a própria Inglaterra que se acha que pode, né, com o Brexit, que pode viver sem ninguém, né? Mas tá aí. Tem toda uma história por trás, os países de língua inglesa, geralmente, eles têm essa confiança, né, em si. Então, e é difícil hoje em dia, se for para tirar o inglês como língua franca, a gente não sabe, o chinês, talvez, um mandarim. Eu não acredito que seja tão fácil, porque aqui o inglês é uma língua prática também, além de tudo, né? Pode parecer difícil, mas não. O inglês é uma língua tranquila, é uma língua relativamente fácil, vamos dizer assim, né? Em termos de estrutura e tudo mais, comparado a outras. Então, é muito difícil. Bem, então como a língua ela circulava entre grande parte da população, isso acabou contribuindo, tá? Acabou contribuindo, claro, para que o inglês ele ficasse como uma língua de poder, tá? Principalmente porque os editores, os tradutores, eles levavam pro inglês grandes obras, faziam com que a população conhecesse Sêneca, faziam com que a população conhecesse Aristóteles, os gregos, os latinos, todos os pensadores e filósofos, eles vertiam para o inglês. Olha, tá? Então tinha isso. Então aí que veio, olha só, o poder realmente que a tradução possui e o poder dos tradutores, o que estava nas mãos deles. A gente às vezes não se toca disso, mas é muito importante. É muito importante. O que circula, o que está nos nossos, ao nosso redor, o que está nas livrarias, né, para a gente adquirir, para a gente comprar, tem toda uma relação muito maior do que a gente pensa, né? E, claro, eu não poderia deixar de falar da tradução da Bíblia, tá? E a contribuição de termos em latim e inglês. Olha só que bacana isso. A tradução da Bíblia, em relação à tradução da Bíblia e a contribuição de termos em latim e no inglês. Olha só, na Inglaterra, como em outras partes da Europa, os tradutores da Bíblia também contribuíram muito, né, de uma forma muito grande para o desenvolvimento da língua vernácula, tá? John Wycliffe e os seus discípulos, os Lollardos, fizeram a primeira versão completa da Bíblia em inglês com base na Vulgata. Foi, né, o Wycliffe e os associados, enfim, ele se ele reconhece o mérito de haver introduzido, é reconhecido, é levado para eles. Eu estou fazendo uma tradução aqui da versão em espanhol do livro, tá, gente? Aqui pra gente. Então, eles eles são reconhecidos por terem criado a primeira versão completa
de mérito, eles dizem assim, né, de mérito, ou seja, grandiosa, né, por ter introduzido a língua inglesa, mais de 1000 palavras de origem latina. Por meio da tradução da Bíblia, eles introduziram mais de 1000 palavras na língua inglesa, pois diz que o inglês não tem um tantinho de latim, sim, né? Palavras de origem latina. Olha só, quais palavras de origem latina no inglês, se a gente for ver? Muitas delas com uma acepção, né, uma concepção técnica e terminando em o able, né, able, o ible, able, o ant, o ao, o ive, né, ive, e sufixos, né, derivativos comuns nos nossos dias. São esses sufixos, então, que acabaram vindo, né, provenientes, enfim, do latim, do inglês, tá? Que por meio da tradução da Bíblia, foram levados para o inglês, transformaram nomes, né, do latim, enfim, para o inglês, por meio da tradução bíblica. Então, e foi essa tradução que acabou assentando as bases da língua bíblica inglesa, tá? Só para a gente ter uma curiosidade aí. Claro, mas aqui diz também, eles trazem que foi a influência maior, foi de William Tyndale, foi o autor de uma tradução da Bíblia do grego e do hebreu, tá? Mas, claro, a Bíblia é o livro mais traduzido. E olha só que livro poderoso, hein? Já parou para pensar quanta gente botou a mão para traduzir a Bíblia? São Jerônimo. Né? São Jerônimo, primeiro tradutor, é o padroeiro dos tradutores aí. E olha só quanta gente colocou a mão para traduzir a Bíblia ao longo de toda a história. De uma versão, de outra. E a gente até hoje não se entende, né? É complicado. Mas só para plantar uma pulguinha aí pra gente dessa questão da importância que a tradução possui, tá, gente? Realmente, a importância que a gente tem que dar realmente para a tradução e para os tradutores. Que a gente tem que, né? Já parou para pensar isso, né? Quanta gente botou a mão na Bíblia para traduzir e a gente até hoje ainda tem essas dúvidas aí e não se entende, né? São tantas Bíblias, né? Qual que veio? fica esse questionamento, né? O livro mais traduzido, a obra mais traduzida é a Bíblia. E fica essa reflexão então pra gente hoje. Eu espero que vocês tenham pensado um pouquinho aí, dá pra gente trocar uma ideia. Porque tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa pra gente pensar, raciocinar a respeito, né? Mas é isso mesmo. Então, e o que traduzir e o que não traduzir? Vamos lembrar disso, o poder que o tradutor possui hoje, claro, as editoras, né? Porque antes, vai traduzir, vai fazer, tem todo hoje um mercado editorial muito grande, tem muita gente no mercado, e então, mas mesmo assim tem muita coisa ainda para se fazer chegar à população, ao grande público, que nem tudo chega facilmente, tá? Nem tudo chega facilmente. É muito rico mesmo, né, Antônia? Tem muita coisa pra gente falar. A gente só fala um pouquinho, né? A gente fala, conversa, tudo, e tem sempre muito assunto. Mas vamos marcar a nossa ainda para agosto, a primeira semana de agosto. Já que nas duas próximas, já tem as duas próximas lives de sexta, já tem convidado, então na outra a gente conversa. Vamos marcar. Então, para finalizar, eu vou deixar uma frase aqui do José Saramago, que eu acho que quem trabalha com tradução sabe, tá ligado. Os escritores fazem a literatura nacional. Os tradutores fazem a literatura universal. Parou para pensar nisso? Se todo mundo, vou ler só na língua porque eu não leio tradução. Só vou ler, então vai aprender todos os idiomas, e não é só para língua, hein? Porque traduzir não é só saber de uma língua para outra, né? Vamos marcar assim. Traduzir não é só passar de uma língua para outra, gente. Traduzir, a gente tem que... Eu vou traduzir Dante Alighieri, vou traduzir lá a Divina Comédia. Eu tenho que entender do Dante, eu tenho que conhecer a cultura da época e tudo mais. Não é só passar, né? Não é só traduzir. Só traduzir, boto no Google e o Google me dá uma ideia do que é. Traduzir é muito mais, vai muito além disso. Não é mesmo? Um assunto delicado também, porque faz parte da comunicação, exatamente.
A gente tem que pensar, tem que... É aquela coisa, um puxa para cá, outro puxa para lá. E a gente tem que eternamente traduzir, é eternamente negociar, é eternamente fazer escolhas, né? E são essas escolhas que às vezes um vai gostar disso, é o caso lá dos 10 negrinhos, né? Ou do E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Aí, foi uma escolha numa época, hoje está acontecendo outra escolha. E assim vai, não é mesmo? Então, gente, muito obrigada por quem acompanhou, foi muito bacana. Toda sexta-feira tem uma, às vezes é comigo somente, às vezes tem algum entrevistado aí, né, um bate-papo com alguém. E na semana que vem a gente vai falar sobre a arte de escrever, a arte de contar histórias no jornalismo, com a minha colega e jornalista Eliana Macari. E vai ser bem bacana. E na outra sexta, a gente já tem marcado também falando sobre poliglotismo, sempre às 7 horas, tá certo? Chegando falando nele, ó, o linguista poliglota, Robson, na outra sexta, ainda daqui 2 semaninhas, Robson, te espero. A gente tá finalizando aqui hoje, tá bem? Então, gente, muito obrigada, uma boa noite, um bom fim de semana. Valeu pela companhia, né, pela troca. Se você tiver alguma sugestão de algum tema, alguma coisa, ou de repente pra gente conversar, trocar uma ideia, bater um papo numa das lives aí de sexta, manda mensagem que vai ser ótimo. Muito obrigada aí, Alma Hunter. Um pouquinho, são algumas ideias, né? Algumas ideias que a gente acaba compartilhando, que eu acho interessante, né? É um tema que eu gosto particularmente e valeu mesmo. Uma ótima noite.